Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, com muita alegria, que mais uma vez a gente se encontra para colocar diante de Deus a nossa vida, aquilo que a gente está vivenciando e tantas outras coisas. Hoje, com muita alegria, a gente começa esse nosso momento com Deus, momento bastante bonito, maravilhoso, onde a gente reza, a gente coloca a palavra de Deus no nosso coração e esta palavra de Deus, ela chega no nosso coração, transforma a nossa vida e produz muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, né? E aí a gente vai, dando passos na presença do Senhor, a gente vai consagrando a nossa vida, entregando a Deus tantas e tantas coisas. A palavra de Deus sempre que tem muita força no nosso coração, palavra de Deus que sempre transforma nossa vida, palavra de Deus que muda tantas coisas, palavra de Deus que sempre faz novas todas as coisas. E com muita alegria, então, a gente inicia esse dia falando, em palavra de Deus. Daqui um pouquinho nós vamos rezar, Daqui um pouquinho nós vamos rezar o Evangelho de hoje, vamos rezar o Espírito Santo, sinal da Santa Cruz, Mas lembra que ontem, depois eu vou comentar novamente, lembra que ontem eu disse que hoje a gente iria trabalhar alguma coisa nova para a semana que vem, então vamos lá, Então, a partir da semana que vem, na segunda-feira, às 20h30, nós vamos começar um estudo sobre o Evangelho de Mateus, através do YouTube. Então, toda segunda-feira, a gente vai ter um momento de aula, às vezes ao vivo, às vezes gravada, sobre o Evangelho de Mateus. Então, já vamos depois começar a espalhar essa notícia, Depois, no final, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, bom dia a você, seja bem-vindo, Deus te abençoe, Deus te guarde, Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Desejo que você tenha um bom dia, desejo, que você siga bem, a sua vida, sem medo, sem se desesperar. E a gente também, então, quer, A gente também quer pedir que, se você puder, compartilhe esse momento, marque alguém, convide alguém para estar aqui. Então, mais uma vez, um bom dia para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nunca se esqueça de uma coisa, que por você a gente sempre reza. A gente coloca diante de Deus a sua vida e assim por diante. Então, estamos rezando por você. E lá depois, no final do nosso momento, no finalzinho, vamos falar sobre esta novidade que vem aí. Toda semana uma aula sobre o Evangelho de Mateus. Não perca, tá? Vai ser pelo nosso canal do YouTube, vai ser um momento bastante bonito para todos nós. Então, vamos lá, vamos rezar, Espero que você tenha amanhecido bem. Sim, espero que a sua noite de sono tenha sido restauradora. Espero que você esteja com o teu coração repleto, de coisas boas e coisas bonitas. E lembro, Padre, estou preocupado, está acontecendo isso, estou passando por isso. Ei, nada de desespero. Muito pelo contrário, Fé, joelho dobrado, confiança, pedindo ajuda, e todas as coisas sempre darão muito certo. Deus seja louvado por tudo isso. Então, vamos lá, vamos começar este momento, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que esta força, que esta unção do Espírito Santo tome conta do seu coração cada vez mais. E agora, com o sinal da Santa Cruz, eu já vi aqui aparecendo, tantas intenções, Tantas intenções. Já vi aqui, gente de longe rezando. Olha só que coisa boa, Então, olha só, com esse sinal da Santa Cruz, eu quero colocar você aqui diante de Deus. Quero rezar por você, pela sua família e tantas outras coisas. Digamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no grande amor. E eu gostaria de dizer para você, Deus te ama e Deus te quer bem. Deus te ama e Deus te quer bem. Você tem alguma dúvida disso? Eu não tenho dúvida. Deus te ama e te quer muito bem. E hoje está olhando para você. E o evangelho de hoje, ele vai começar, E o evangelho de hoje, ele é um abrir também os nossos olhos, os nossos corações, porque muitas vezes nós também confundimos, o Senhor. Muitas vezes a gente também tem dúvida na fé. E eu quero dizer para você, Repita comigo aí. Deus é o grande livramento da minha vida, Pode repetir aí se você quiser. Deus é um grande livramento, sim. Deus nos livra dos males e dos perigos. Não sei se você tem alguma dúvida. E você pode dizer assim, começando esse dia também. Deus é o Senhor da minha vida. Sim, Deus é o Senhor da minha vida. E aí a gente dá esses passos, E aí a gente entende tantas coisas belas, tantas coisas bonitas. Deus é o Senhor da minha vida. O Senhor me livra de todos os males e de todos os perigos. A gente vai ver isso aqui no Evangelho de hoje, o Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1 ao 2, versículo 10, versículo 25, versículo 30. Os versículos são bem picadinhos hoje, mas a gente entende algumas coisas bastante importantes na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então, também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que falas em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias?
mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conhecemos, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, a gente hoje olha essa palavra de Deus, com bastante versículos. Aqui a gente coloca esta palavra de Deus no nosso coração mais uma vez e aí a gente chega, a uma conclusão. Nós conhecemos pouco a Deus. Pouco a gente conhece do amor que Deus tem para conosco. E aí a gente vai olhando, A gente vai olhando a expressão de hoje desse evangelho. A gente vai olhando hoje para esse evangelho e a gente vê que Jesus já evitava passar em algumas regiões porque ali queriam matá-lo. E o motivo a gente sabe, Porque Jesus, segundo as autoridades, segundo algumas pessoas do povo de Deus, Jesus estava blasfemando porque dizia que Deus era seu pai. Jesus estava, fazendo as coisas erradas porque no dia de sábado, que era o dia de descanso, Jesus curava, Jesus libertava as pessoas, Jesus perdoava, Jesus se dizia o Filho de Deus. E aí a gente vai vendo, E aí a gente vai vendo todas essas situações. A gente vai vendo todas essas situações que, na verdade, eram uma ameaça para Jesus. E aí a gente vai ver uma coisa muito forte, A gente vê uma coisa muito forte. Quando a gente não conhece Jesus, a gente fala bobagem. Sabe, quando a gente não conhece o imenso amor de Deus, a gente acaba falando bobagem, a gente acaba procurando tantas superstições e tantas coisas por aí. Sabe, por isso, não tenha dúvida, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ou será que você tem dúvida disso? Será que você tem dúvida desta graça? Não. Jesus Cristo é o nosso Salvador e ponto final. É nosso Redentor. É a presença real na nossa vida. É o enviado do Pai, é Deus. Jesus Cristo é tudo isso. E encontrá-lo é encontrar paz, é encontrar força, é encontrar segurança. Quando a gente se encontra com Jesus, quando a gente faz uma experiência com o amor de Deus revelado em Jesus, nossa vida é transformada, nossa vida se torna boa, bonita, nossa vida se torna maravilhosa. Sabe, quando a gente se encontra com Ele, todas as coisas elas começam a melhorar, começam a ir para frente. Então, você tem dúvida de quem é Jesus? Você também acha que Jesus blasfema? Você também acha que a gente precisa buscar Jesus fora da Igreja Católica, em superstição, isso e aquilo e tudo mais? Você também tem essa dúvida? Eu acredito que não. Acredito que a gente não precisa ter essa dúvida. A gente não precisa, colocar em dúvida o grande amor de Jesus. Sabe? Porque Jesus é tudo em nossa vida. E quanto mais a gente se alimentar, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente sentir a presença dele na nossa vida, mais forte
a gente vai para frente. Então tem pessoas que às vezes duvidam do amor de Deus. Tem pessoas que às vezes duvidam da proteção de Deus. Tem pessoas que às vezes duvidam da ação de Deus na vida. E ficam procurando às vezes em outros lugares, ou pior, nem procuram, não confiam na graça e no amor de Deus. Ah, quantas pessoas precisam descobrir a riqueza da adoração. Quantos católicos precisam, né, descobrir a força do sacrário, a força da adoração. Ah, quantos católicos, quantos cristãos precisam descobrir a força da Eucaristia. Ah, quantas pessoas precisam descobrir o poder, né, da ação de Deus na sua vida. Quantas e quantas pessoas precisam sentir isso? E quando a gente sente esta presença, a gente nunca mais é o mesmo. Quando a gente sente a força de Deus na nossa vida, nunca mais a gente é o mesmo. Nunca mais a gente para. Nunca mais a gente deixa de fazer as coisas por medo, por insegurança. Não, porque o Senhor é o Senhor da vida. O Senhor é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha vida. E aí, né, eu usei duas frases no começo, né? Porque Deus é um grande livramento na nossa vida. Ó, quando a gente faz uma experiência bonita de Deus, quando a gente faz uma experiência do amor de Deus para nós, a gente pode dizer assim: Deus é um grande livramento na minha vida. Sim, Deus me livra de males, Deus me livra de situações, Deus me livra de tantas e tantas situações complicadas, situações difíceis, situações que tiram a nossa paz. Eu quero dizer isso para você. Deus é um grande livramento. Quer ver como Deus vai nos livrando? Veja, né? Então queriam prender, o versículo 30, né? Então queriam prendê-lo, queriam matá-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Porque ainda não tinha chegado a sua hora. Veja, as pessoas daquela época queriam matar Jesus, queriam prendê-lo, mas olha o que diz o versículo 30 do Evangelho de hoje. Então, queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Ninguém pôs a mão dele. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é um grande livramento. Sim, olha como é forte isso. Deus é um grande livramento na nossa vida. E possuí-lo, estar Ele, experimentar a força da Eucaristia, que é o alimento do nosso corpo, da nossa alma, é saber que Deus vai nos livrando. Então, Deus é um grande livramento na tua casa, na tua vida. Deus é um grande livramento. E se você for muito sincero, e se você for verdadeiro, você vai perceber quantas vezes Ele colocou a mão sobre você, sobre teu filho, sobre tua filha. Quantas vezes o mundo colocou minhoca na cabeça do teu filho, da tua filha. Quantas vezes o mundo colocou, né, pensamento ruim na tua cabeça, no teu coração. Quantas vezes Deus colocou incertezas na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes Deus colocou empecilhos na nossa vida e você disse: o Senhor é por mim. Quantas vezes talvez você disse, né? Se Deus é por mim, o que será contra mim? Quantas vezes talvez você disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Quantas vezes talvez você pediu ajuda para pessoas: reza por meu filho, reza pela minha filha, está precisando, vamos rezar. Quantas vezes você pediu um momento de oração por você? E Deus age. Então Deus é um grande livramento. Deus nos livra do quê? Das males, das maldades, né? De perigos e situações. Porque enquanto não chegar a nossa hora, ninguém toca em nós. Ninguém toca em nós. Enquanto Deus não nos querer, né, um pouco mais perto dele, ninguém toca em nós. Enquanto Deus olhar pelo teu ambiente de trabalho, vai ter gente ciumenta? Vai.
Vai ter gente invejosa? Vai ter gente que talvez até vai tentar fazer um trabalho, alguma coisa contra o teu trabalho? Vai ter, com toda certeza. Mas, se Deus é por mim, se Deus é pelo meu ambiente de trabalho, o que se levantará? O que se levantará? O grande problema é que hoje nós temos muitos católicos, né? Que são meio que frouxos, né? Hoje nós temos alguns católicos que são meio de tigela, aí meio só de fachada, né? E aí fica mais acreditando em magia, em trabalho, né? Em feitiço, em ler as mãos, em ler as cartas, do que na própria Eucaristia, do que no próprio sacrário, do que na própria palavra de Deus. Quanta gente não confia na palavra de Deus e aí fica falando essas bobagens. E será que esse é o Messias? Mas não é. Será que as autoridades não sabem que é ele? E aí fica falando esse monte de bobagem. Né? E aí fica acreditando em qualquer porcaria. E aí dá com a cara na parede. Né? E aí depois vem todo envergonhado para a igreja, né? Ai, padre, não sei o que. Ei, precisamos ser fiéis a Jesus Cristo. Ei, meu irmão, minha irmã, precisamos ser fiéis à Eucaristia. O precioso sangue, o precioso corpo de Jesus tem força. Aonde a Eucaristia toca, transforma, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você talvez passa, né? Eu sei que você talvez está passando por isso, está passando por aquilo. Eu sei que talvez o momento não é favorável, mas eu quero te dizer, o precioso sangue, o precioso corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, quando toca a tua boca, quando toca o teu coração, quando toca a tua vida, transforma, levanta, restaura. É só em Jesus que você vai acalmar o teu coração. É só em Jesus que essa dor vai desaparecer. É só em Jesus que essa situação ela vai mudar. É só em Jesus, meu irmão. É só em Jesus, meu irmão. É só nele. É só nele. Se você acha, né? Se você acha que é brincadeira, não é. Não é. Veja, não é mesmo. É só Jesus. Quando a gente coloca Jesus na causa, toda a graça, todo o poder, toda a força, toda a unção do Espírito Santo vem junto. E quem é que consegue segurar o amor de Deus? Me diga. Quem é que consegue segurar a força de Deus? Me diga. O que vai nos afastar do amor de Deus? A tribulação, a doença, a angústia? O quê? O que vai nos afastar do amor de Deus? A falta de dinheiro ou o trabalho que não está fácil? Nada disso vai nos afastar do amor de Deus. Nada disso vai nos prejudicar. Nada disso vai tirar a mão de Deus sobre você. Nada disso. Então, olha só, hoje a gente pode dizer que Deus é um grande livramento na nossa vida. Hoje a gente pode dizer isso. Eu sei que a gente passa por situações. Quantas pessoas que estão rezando aqui perderam pessoas queridas na sua vida? Às vezes do nada, às vezes até por um acidente. Né? Quantas vezes a vida tirou gente boa, né, do nosso contato, do nosso lado, sabe? Quantas vezes a vida colocou pessoas ruins, né, com má intenção perto de nós? Quantas vezes, né, até algumas pessoas, talvez, eu sempre digo, né, quantas pessoas talvez até levaram, né, alguns anéis das nossas mãos, mas não levaram os dedos, não levaram as mãos. E aí você trabalhou, você lutou, você refez, né? Você deixou de ser bobo. Porque eu sempre digo, ser bom sim, mas ser bobo jamais. E é em Jesus que a gente encontra esta força, sabe? É em Jesus que a gente encontra a nossa força. É em Jesus que a gente sempre vai seguir em frente. Então hoje, quando Jesus evitava de passar pela Judéia, porque queriam matá-lo. E aí a gente aprende, né, a não ser bobo. A gente confia, mas a gente não dá bobeira. A gente confia em Deus,
Mas a gente sabe que a nossa parte a gente precisa fazer. A nossa parte a gente precisa fazer. Quando Jesus percebia que lá não era um momento favorável, ele não foi, né? Ele foi para Galileia. E ali, né? Quanta coisa boa, quanta coisa bonita foi acontecendo. Você também precisa saber. Certas pessoas não é bom ter por perto. Certos ambientes não fica bem frequentar. Certas situações a gente não vai deixar entrar na nossa casa, na nossa empresa, no nosso ambiente de trabalho. Não, a gente não deixa, a gente evita, a gente pega outra direção, a gente vai para o outro lado. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã? E é justamente assim que a gente transforma a nossa vida. Sabe, é justamente assim. Então, olha só, né? Deus sempre tem sido um grande livramento na tua vida. Assim como Jesus viu toda aquela situação, passou pelo meio. Por que ninguém colocou a mão em Jesus? Porque Deus não permitiu. Porque não tinha chegado o momento. Deus não permitiu. No meu filho ninguém toca agora. Não é a hora dele. No meu filho ninguém toca agora. Ó, na tua família, nos teus filhos, no teu ambiente de trabalho. Quantas vezes Deus disse, talvez você não escutou, porque você estava agitado, porque você estava não sei o que, você estava preocupado. Quantas vezes Deus estava dizendo, aqui ninguém toca. Aqui nessa empresa, aqui nesse ambiente de trabalho, ninguém toca. Né? Aqui neste filho, nessa filha, ninguém toca. Aqui nessa família, ninguém toca. E não tocaram em Jesus. E ele seguiu o caminho dele. Ele seguiu o caminho dele, fazendo maravilhas, transformando o mundo, né? Fazendo coisas novas. Deus fez isso, Deus faz isso, Deus transforma as coisas, Deus muda tudo, Deus pode isso, tá? Então esse é o evangelho de hoje, Por isso eu gostaria então, né? Qual é a frase que nós vamos dizer hoje, né? Qual é a frase que a gente vai dizer hoje? Qual é o nosso versículo bíblico? É este. Escuta primeiro, ó. Ouvidos abertos, coração aberto. Escuta primeiro antes de escrever ali. Escuta primeiro. Deus é o Senhor da minha vida. Diz agora aí, em voz alta. Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o Senhor da minha vida. Diz isso aí, né? Agora escreve aí. Deus é o Senhor da minha vida. Escreve aí. Escreve na linha do tempo agora, a hora de testemunhar. Quando as pessoas verem você escrever, verem o teu nome, né? E depois eu quero que você compartilhe esse momento, né? Quando as pessoas escutarem, por que ele escreveu que Deus é o Senhor da minha vida? Aí você vai dizer o porquê. Aí as pessoas vão entender o porquê. Deus é o Senhor da minha vida. Ou você tem alguma dúvida disso? Ou você ainda está tendo alguma dúvida ainda disso? Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o Senhor da minha vida. Olha para a tua vida, né? Olha, né? Quem já passou por alguma cirurgia, quem talvez o médico disse, olha, você crê em Deus? E você disse, sim, eu creio, e eu sei que Ele vai colocar a mão, e olha como você está hoje. Deus é o Senhor da minha vida. Deus é o Senhor da minha vida. E aí a gente vai ver, né, como Ele vai agindo e como Ele vai transformando. Ok? Então, olha só. Nós vamos receber a bênção agora. Mas antes de receber a bênção, eu preciso de 30, 40 segundos da tua atenção. Na segunda-feira, a gente pretende, né? E já vai rezando aí, tá? A gente pretende colocar no ar um programa chamado, né? Estudando o Evangelho de Mateus, né? Ou conhecendo o Evangelho de Mateus. Um estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Estudo, não tanto oração, né? Então, a gente pretende, talvez, uma vez por semana, ter uma aula. Agora a gente está na Quaresma, Semana Santa.
o tempo de nós padres é mais complicado, né? Então, segunda-feira a gente vai tentar fazer ao vivo, né? Já o início do estudo do Evangelho de Mateus. Por onde a gente vai fazer esse Evangelho? O canal do YouTube da Paróquia Santo Antônio de Pádua de Rio Negrinho. Se você ainda não se inscreveu, vá lá no YouTube, Paróquia Santo Antônio de Pádua, Rio Negrinho, se inscreva, ativa o sininho e aí a gente vai estudar o Evangelho de Mateus, tá? Segunda-feira, 8h30 da noite. Já vai rezando aí, né? Pra gente conseguir botar no ar e fazer isso acontecer, tá bom? Então, olha só, Deus é o Senhor da minha vida e Ele vai conduzir sempre a tua vida. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. Diga mais uma vez aí, Deus é o Senhor da minha vida. E que Ele te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique na presença de Deus. Nos encontramos segunda-feira para aqui rezar junto. Este momento, tenho esperado que estivesse